A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos novamente ao nosso dedicado canal de oração diária, A Vida com Jesus. Nesse dia espero que o querido Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abençoando a todos vocês. O Salmo 92, versículos 1 a 15, diz: E é bom render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã tua bondade, e à noite a tua fidelidade ao som da lira, da harpa e do alaúde. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandiosas são as tuas obras, Senhor! Profundas são as tuas reflexões. O insensato não compreende, e o tolo não entende, e embora os ímpios brotem como a erva, e todos os malfeitores floresçam, estão destinados à destruição eterna. Mas tu, Senhor, estás exaltado para sempre. Eis que, Senhor, os teus inimigos perecerão, todos os malfeitores serão dispersos. Tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo fresco. Meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos, meus ouvidos ouviram o destino dos meus adversários. Os justos florescem como a palmeira e crescem como o cedro no Líbano. São plantados na casa do Senhor, florescem nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, dão frutos, permanecem cheios de seiva e viço, para proclamar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e que nele não há injustiça. Nossa oração como filhos de Deus deve ser: E Senhor, dá-me um coração cheio de gratidão, um coração que nunca deixará de reconhecer as bênçãos que me concedeste. Conte suas bênçãos, pois o amor de Deus é constante, sua misericórdia é constante e sua bondade é constante. Isso é motivo suficiente para termos um coração agradecido. Há duas lições de vida que aprendi ao longo dos anos e gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, o tempo é precioso, como o gastamos importa, o que fazemos com nosso tempo importa e com quem passamos nosso tempo importa. A Bíblia fala da importância do tempo, nos ensinando a contar nossos dias para ganharmos um coração sábio. Romanos 13 e 9:11 também destaca a urgência do tempo, lembrando-nos de que a salvação está mais próxima do que quando crimos pela primeira vez. A segunda lição é que nem toda tempestade, crise, desafio ou problema é prejudicial. Algumas situações podem ser difíceis e dolorosas, mas, a longo prazo, essas adversidades podem ser para o nosso bem. Deus pode usar a adversidade para nos fazer crescer, desenvolver uma fé mais forte e amadurecer. Portanto, ao enfrentar problemas, pare e pergunte a Deus o que Ele quer que você aprenda com isso e como Ele quer que você cresça. Agora, vamos orar. E Senhor, seja louvado e honrado. Pai maravilhoso e misericordioso, agradeço por seres um Deus maravilhoso. Senhor Jesus, ensina-nos a contar nossos dias, a sermos sábios com o tempo que temos aqui na terra. Guia-me para ser sábio na forma como uso o meu tempo, guia-nos para sermos sábios no que fazemos com o nosso tempo aqui na terra. Ajuda-nos a perceber o que realmente importa. O que importa é meu relacionamento contigo, Jesus. O que importa é construir e acumular tesouros no céu, testemunhar sobre tua bondade e contar a tantas almas vivas quanto pudermos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-me a não correr atrás das riquezas e prazeres deste mundo, pois de que adianta ganhar o mundo e perdermos nossas almas? Ajuda-nos a nos revestirmos da justiça e da oração, a nos armarmos com toda a armadura de Deus. Senhor, dá-nos a força para não ceder às tentações da carne, para permanecermos firmes e nunca sequer pensarmos em satisfazer a carne e seus desejos impróprios.
Em vez disso, dá-nos um desejo que seja atraído pela Tua presença, um desejo que busque passar tempo em Tua presença. Pai, eu Te louvo verdadeiramente por tudo o que me trouxeste. Louvo-Te pelas lições que me ensinaste em cada tempestade. Agradeço-Te por me guiares através das adversidades e desafios da vida. Que, através de cada tempestade, possas desenvolver meu caráter. Em cada crise, oro para que fortaleças a minha fé. Em cada desafio ou problema, que eu me torne um crente mais maduro. Filipenses 13, 12 e 14 diz: e não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Senhor, enquanto prosseguimos, enquanto nos esforçamos e corremos esta corrida da fé, dá-nos graça, Pai, a graça de suportar essas lições desconfortáveis, a graça de perseverar e nunca perder de vista as Tuas promessas. Dá-nos a graça de compreender que, às vezes, a resposta às nossas orações pode ser adiada, mas isso não significa que seja negada. Dá-nos graça para entender que às vezes Tu podes dizer não aos nossos pedidos porque tens algo melhor e maior reservado para nós. Se enfrentarmos qualquer interrupção em nossas vidas, que possamos entender que, às vezes, essa interrupção pode ser divina. Tu podes intervir em nossos planos para nos guiar a um certo destino ou em uma direção específica. Independentemente de quão desconfortável o processo possa ser, continuaremos a confiar em Ti, a crer em Ti e a ter fé em Ti. Tua palavra em Tiago 1 e 2, 4 diz: e meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pai, trabalha em mim. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que quando minha fé é testada, Tu estás trabalhando para produzir uma obra boa dentro de mim. Senhor, eu bendigo o Teu nome e agradeço por ouvir a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Recentemente, assisti a um documentário sobre emergências hospitalares. Este documentário leva você aos bastidores para que você possa ver como cirurgiões, médicos e enfermeiros respondem a emergências médicas. Em um episódio, um dos cirurgiões, que costumava realizar cirurgias em outras pessoas, sofreu um acidente de esqui e precisou da ajuda das pessoas com quem trabalhava. Isso me fez pensar que esse movimento sempre estava do outro lado. Ele sempre esteve do outro lado da sala de emergência, sempre esteve do outro lado da mesa de operações, porque era quem operava, quem dizia ao paciente que tudo ficaria bem, era sempre quem dava as notícias, nunca quem esperava-las. Isso me fez pensar: e quando é você? E quando você é quem agora precisa ser encorajado, mas está acostumado a encorajar os outros? E quando agora você precisa que oram por você, mas por tanto tempo foi quem orou pelos outros? Às vezes, como cristãos, nos encorajamos mutuamente e dizemos para ter fé e acreditar que Deus mudará a situação. Quantas pessoas em nossas vidas nós oramos e encorajamos? Dissemos a elas que o milagre delas está a caminho, que a cura está a caminho, e assim por diante. Mas, em algum momento de nossas vidas, desejaremos que nós oraremos por um milagre em nossas próprias vidas. Em algum momento de nossas vidas, seremos a pessoa do outro lado. Seremos o paciente.
Seremos aqueles que precisarão de encorajamento. Sabendo disso, o que fazemos? Bem, eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras de Jesus em Mateus 7, 24-27, NLT. A Bíblia diz: qualquer um que ouça o meu ensino e o siga é sábio, como uma pessoa que construiu uma casa na rocha sólida. Embora as chuvas venham em torrenciais e as águas da enchente subam, e os ventos batam contra aquela casa, ela não desabará porque foi construída sobre a rocha. Mas qualquer um que ouça meu ensino e não o obedeça é tolo, como uma pessoa que construiu uma casa na areia. Quando as chuvas e as enchentes vêm e os ventos batem contra aquela casa, ela desaba com um estrondo poderoso. A maneira como nos preparamos para enfrentar os desafios da vida é construir nossa casa sobre uma rocha sólida, que é Jesus Cristo. Isso significa que, quando as tempestades da vida desabam, quando o rio inunda ou um tornado atinge, nada pode mover sua casa, nada pode mover você, porque você está de pé sobre uma rocha sólida chamada Jesus Cristo. Enquanto as coisas vão bem, continue construindo sua casa em Jesus. Continue de pé sobre a rocha sólida dos tempos antigos. Além disso, Jesus disse especificamente: qualquer um que ouça meu ensino e o siga é sábio. Ou seja, alguém cheio de sabedoria, alguém competente. Se construir uma casa, essa pessoa construirá sobre uma base sólida e forte. Quando as forças da natureza causam estragos, a fundação forte a manterá no lugar para que a casa não desabe ou seja levada embora. Uma fundação forte mantém a casa firme quando a natureza ataca na forma de ventos fortes, furacões ou terremotos. Assim, a Bíblia nos instrui a ser como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Isso significa construir nossa fé na fundação firme de Jesus Cristo. Estamos sendo instruídos a colocar nossa esperança na base sólida que é Jesus Cristo, porque quando as forças do mal tentam causar estragos em sua vida, uma base forte sobre o qual sua fé está construída não será superada. Quando você constrói sua fundação sobre a rocha sólida que é Jesus Cristo, você não é abalado pelos terremotos da vida, não é levado pelos ventos da vida, não é submerso pelas inundações da vida. Tudo isso é porque Deus nunca o deixará, Ele nunca o decepcionará. Então, irmãos, permitam-me encorajá-los que sua fundação seja Jesus Cristo, que sua fé esteja em Jesus Cristo, e que sua razão para alegria e esperança seja Jesus Cristo. Pois, na verdade vos digo, quando estiverem de pé sobre uma rocha sólida que é Jesus Cristo, sobreviverão quando a chuva cair, sobreviverão quando as enchentes vierem, não serão destruídos quando os ventos soprarem. Existe uma mulher chamada Corrie ten Boom, que foi poderosamente usada por Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela passou por coisas horríveis e sofreu perdas inimagináveis, mas no final de tudo, ela disse algo poderoso que gostaria de compartilhar com vocês hoje. Ela disse: se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se olhar para dentro, ficará deprimido. Se olhar para Deus, ficará em paz. A paz vem de Deus. Então, quero falar com alguém que está tentando desistir, quero encorajá-lo. Se você está lutando, não desista. Continue seguindo em frente. A tradução amplificada de Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no devido tempo. Se você tem orado e esperado no Senhor, seja forte na fé. Continue orando, continue louvando a Deus, continue se apegando à sua palavra, continue acreditando. Acredito que de vez em quando precisamos ouvir palavras encorajadoras, palavras que ministram aos nossos corações, porque neste mundo você sempre encontrará algo que o desencoraja.
Se você olhar para a maioria dos meios de comunicação, verá notícias sobre guerras e barcos de guerra, lerá manchetes sobre um possível colapso econômico ou um alerta sobre uma próxima crise de saúde. Em todos os lugares que você olha neste mundo, se não tiver cuidado, encontre algo que o encherá de desânimo. No entanto, quando olhamos para a palavra do Senhor, podemos encontrar algo para sermos encorajados. Então, meu amigo, não sei como está a sua situação, mas sei que servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que podemos pedir ou imaginar. Portanto, continue seguindo em frente, continue amando-o e dependendo dele, continue olhando para Jesus, continue confiando nele e esperando nele, continue lutando a boa luta da fé, continue correndo a boa corrida. Marcos 11:22 diz: tenham fé em Deus. Jesus respondeu: agora estou dizendo essas mesmas 4 palavras a você hoje. Tenha fé em Deus. Tenha fé naquele que é, que era e que será para sempre. Sem fé, a Bíblia nos diz que não podemos gostar de Deus, mas se teremos fé, mesmo que seja um fragmento pequeno, a Bíblia diz em Mateus 17:20: por causa da pequenez da sua fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Fé como um grão de mostarda. Amados, quero estar ao seu lado hoje e dizer: mantenha a fé. Se ainda está esperando que sua oração seja respondida, mantenha a fé. Se as pessoas mais próximas a você o deixou se sentindo abandonado e sozinho, mantenha a fé. Mantenha a fé de que Jesus Cristo removerá a dor, removerá os sentimentos de solidão. Jesus Cristo é e será tudo o que você poderia precisar e mais do que você poderia querer. Se você sentir que está se afogando sob o peso do pecado, clame ao Senhor por livramento e mantenha a fé de que Ele o ouvirá. Entenda que o Senhor é misericordioso, é fiel e justo. Eu amo que Ele é sempre bom. Ele é sempre fiel. Ele compreende a nossa dor. Ele quer aliviar os nossos fardos. O Senhor é bom porque nos dá a força para continuar em momentos em que achamos que não conseguimos. Então, neste momento, eleve a sua fé, estenda a mão para Jesus, confie nele, abrace-o, segure-se à sua palavra, lance suas preocupações sobre ele porque ele o ama profundamente. E agora, quando você pensar sobre alguns dos heróis da fé na Bíblia e todas as provas pelas quais passaram, verá que todos tinham uma coisa em comum: eles continuaram a acreditar em Deus. Tinham uma confiança inabalável no Senhor. É preciso dizer que é preciso fé para seguir Jesus Cristo. É preciso fé para continuar empurrando e defendendo o Evangelho. Pela fé, Paulo e Silas foram espancados, acorrentados e presos, mas ainda assim louvaram a Deus. Os 3 jovens hebreus se recusaram a se curvar diante do rei Nabucodonosor porque tinham uma fé forte. Esses são todos grandes exemplos de pessoas que mantiveram sua posição e confiaram no Senhor, mesmo quando as probabilidades estavam contra elas. Sua fé não foi abalada, sua fé não foi quebrada, porque sabiam que o Deus a quem serviam era maior, mais grandioso e mais poderoso do que qualquer coisa ou qualquer pessoa que pudesse enfrentar. Podemos muito aprender dos crentes na Bíblia, de como lidar com a adversidade, porque mesmo nos dias de hoje, muitas vezes nos encontramos em situações em que nossa fé é posta à prova, e precisamos decidir como responderemos. Mas aqui está o que a Bíblia diz em 1 Pedro 1:6-7: nisso vocês exultam, embora agora, por um pouco de tempo, seja necessário suportar diversas provas, para que a comprovação da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível que se exige, embora refinado pelo fogo,
redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não importa qual seja a sua dificuldade, seja forte na fé. Não permita que você se mova. Em algum momento de sua vida, você tem que se posicionar, tem que dizer: isso eu posso aceitar, no entanto, isso aqui é inaceitável. Fazemos isso em nossas casas. Há pessoas em quem confiamos, pessoas que sabemos que são honestas e de boa índole, e podemos recebê-las em nossas casas. Há pessoas que preferem manter-se à distância. Podemos amar-nos com o amor de Cristo à distância, mas isso não significa que possamos permitir que entrem em nossas casas se saibamos que seu caráter é questionável. Da mesma forma, se alguém tentar fazer você fazer algo que vai diretamente contra a palavra de Deus, contra o que você sabe ser certo, tenho certeza de que a maioria de nós teria a coragem de lutar pelo que é bom, pelo que é agradável e correto ao Senhor. Isso me leva à parte central da minha mensagem de hoje e encorajo você a resistir ao inimigo. Recuse-se absolutamente a ser intimidado pelo diabo. Recuse-se a tolerar seus ataques e tentativas sorrateiros. Não dê espaço ao Satanás, não dê nada para trabalhar. Muitos de vocês têm vivido com medo por muito tempo e é hora de viver no poder e na força de Jesus Cristo. Não deveria mais ser um cristão tímido, quieto e trêmulo só porque o diabo ameaça fazer barulho. Você não sabe a quem pertence. Você não sabe que foi comprado com o precioso sangue do Filho de Deus. Então, é hora de ficar de pé ousadamente e declarar que Jesus Cristo é Senhor sobre a sua vida. Isso significa que nenhum demônio ou força negra ou principado pode ter influência sobre sua vida. Deus tem a palavra final. Encorajo você a lutar pela justiça em um mundo perdido. Você é um embaixador do Altíssimo, então resista às mentiras do inimigo, resista com a verdade do Evangelho, resista com a força do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a todos. Considere inscrever-se no canal e ativa o sininho de notificações para receber novas orações. Até o próximo vídeo e que Deus esteja com todos. Amém.